Olá, bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje falaremos sobre a segunda parte dos textos de Max Weber, sobre a tipologia da dominação legítima e sobre a religião e o capitalismo. Então, sobre a tipologia da dominação, ela se constitui na obra de Weber a partir da análise da questão do poder. Então, ele se pergunta, e a gente pode colocar essa pergunta para nós mesmos, né? Por que um determinado indivíduo ou conjunto de indivíduos detém a capacidade de dirigir a sociedade? Porque ao Estado é dado o direito de estabelecer e aplicar as leis e dominar os meios de controle social. Vamos pensar sobre essas questões. Para Weber, o Estado ou alguém que detém a capacidade de dominar a sociedade é porque são reconhecidos como legítimos pelos indivíduos, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, um resumo bem rápido aí da questão do poder e da dominação que Weber diferencia, né, poder como a vontade de impor a possibilidade, desculpa, a possibilidade de impor a sua vontade sobre o outro, né, fazer com que o outro realize, haja segundo a sua própria vontade, essa é a expressão do conceito de poder em Weber. Enquanto que dominação, ela se caracteriza pela constituição de uma relação social em que o dominado, né, aceita como legítima com a autoridade daqueles que dominam uma sociedade no sentido, né, de fazer com que os dominados ajam no interesse dos dominantes. Ok? Essa é a diferença, o texto trabalha bem a diferença entre poder e dominação, é bem claro, né, na leitura do texto. Falemos então da tipologia da dominação legítima, né? Existem, segundo Weber, né, três tipos puros de dominação legítima, ou cujos princípios de autoridade são legítimos: a dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional legal. Na obra de Weber, ele vai dar mais ênfase à dominação carismática e à dominação racional legal. Mas o que são cada um desses três tipos de dominação legítimo? A dominação tradicional refere-se à autoridade pessoal do governante investida por força do costume, né? Como ele vai dizer lá nos mores atemporais da dominação. Né? Da ordem do eterno, né? Aquilo que está no campo do mito, você não sabe de onde vem, desde sempre foi assim, né? Então aquele governante, aquele rei, né? Absoluto, déspota, é rei, domina a sociedade porque existe uma determinação, muitas vezes divina, né, para que ele e seus descendentes e os seus ascendentes dominem aquele determinado grupo. A dominação carismática é baseada no carisma, né? Ou seja, na capacidade excepcional de liderança de alguém. O Weber vai dizer no dom da graça, né? Que seria o carisma, no dom da graça extraordinária e pessoal, a dedicação absolutamente pessoal e a confiança pessoal na revelação, no heroísmo ou outras qualidades da liderança individual. Né? O domínio carismático, né, é aquele exercido no campo da política pelo senhor de guerra eleito, pelo governante plebiscitário, o grande demagogo ou líder do partido político. Já a dominação racional legal é baseada no direito que se liga a aspectos racionais e técnicos da moderna administração, aquilo que a gente vai chamar de burocracia. Né? Em virtude da fé nas regras racionalmente criadas, é que se cria o Estatuto da Dominação Racional Legal. Né? É o domínio exercido pelo moderno servidor do Estado e por todos os portadores do poder, que, sob este aspecto, a ele se assemelha, né? Cujo o mandato é definido legalmente, né? Pela Constituição, pela legislação vigente numa sociedade. Perfeito? Então, existem as formas típicas de dominação, como a gente viu, ou puras, né, que são a dominação tradicional, que se baseia no patrimonialismo, a dominação carismática baseada no carisma, e a dominação racional legal, como eu falei, baseada na burocracia. Né? A dominação, lembre-se que isso, o Weber está falando de tipos puros,
né, que ele constrói a partir da análise das realidades e das formas de dominação existentes na história e que não existe de forma pura na realidade, né? Eh, mas a dominação tradicional, né, ela tem como princípio, princípio dominante, aquilo que prevalece mais, relações sociais de poder de forma patrimonialista, né? O que que é o patrimonialismo? São as relações de poder baseadas na questão da pessoalidade, né? Patrimonialismo que remete ao patriarcado, né, do patrimônio, que é aquilo que pertence ao senhor patriarcal, né, e que se constitui a partir de relações pessoais. Então, formas de dominação despóticas, né, que você considera a família como as relações mais importantes, então relações familiares ou relações pessoais de amizade, né? Então você chama um conhecido para ocupar um cargo público, o padrinho, o parente que vai ocupar os postos na saúde, essas seriam relações de poder constituídas como patrimonialista, né? O poder, né? A equipe que o governante vai constituir é formada a partir das relações pessoais, né? Da sua relação é, direta por essa afinidade pessoal que o ocupante do cargo tem com o mandatário do poder. Ok? A gente vê isso, é muito comum no Brasil, né? Relações de poder patrimonialista na política. Né? Quando um prefeito chama o pai para participar da equipe de governo, quando chama a mãe, ou quando chama a madrasta, o prefeito que emprega um parente de um vereador em troca de apoio na Câmara de Vereadores, isso para a gente ficar na questão do poder local, né? Mas é dado a partir dessas relações, né? Que vai chamar o genro, ou a nora, o primo, né? São relações de despotismo, né? Do déspota que se constitui como, nesse caso do emprego de parentes nos cargos públicos, chamados de nepotismo, né? Quando você emprega um parente, e às vezes não tem essa relação de parentesco, mas é alguém muito próximo, né? Um padrinho do seu filho, um compadre, uma madrinha, enfim, essas relações que são extremamente pessoais, né? Baseadas no conhecimento pessoal e não naquele conhecimento impessoal que seria a marca de uma dominação racional legal. Né? As formas de dominação carismáticas, então, são baseadas no carisma, né? Nesse poder de influência que o líder dominante tem sobre as outras pessoas, né? As qualidades da liderança individual que pressupõem uma confiança pessoal, né? Você é um servo, fiel seguidor do líder carismático, né? Você constitui a equipe em torno do líder carismático por devoção pessoal a esse líder. Ok? E a dominação racional legal, que é constituída a partir dessa forma moderna de organização da sociedade baseada na racionalização, que é a burocracia, que tem como princípio exatamente o oposto da dominação patrimonialista, que é a impessoalidade. Né? A burocracia é formada por concursos públicos impessoais, o cara tem que mostrar seu mérito e vai ocupar o cargo em função desse mérito, independente de quem seja, quem passou no concurso público é que ocupa aquela vaga naquele setor. Né? Então, é o que você chama de um funcionário técnico, né, impessoal, independente dos valores dessa pessoa, daquilo que ela, da relação que ela tem com um líder dominante, mas ele vai ser escolhido em função das suas qualidades e capacidades técnicas, tá ok? E não porque ele é parente, porque ele é conhecido de algum conhecido, para ocupar aquele cargo. Então, como características do patrimonialismo, nós temos o culto à personalidade, né? Não há distinção entre o público e o privado, compromissos de fidelidade e honra, a marca do nepotismo, né? Ou do compadrio nas relações sociais de poder, são marcadas como características as relações sociais de poder familiares. Né? Um exemplo histórico que a gente tem no Brasil é o coronelismo político. Né? Raimundo Faoro, um intérprete da formação social e política e econômica do Brasil, vai dizer que o Brasil é um Estado patrimonial, né? Porque ele é marcado
primordialmente, né, fundamentalmente por relações sociais de poder familiares, né, baseadas no nepotismo. Você olhando, né, para essas características do poder patrimonialista, não é difícil de associá-lo ao atual, né, atual conjuntura da sociedade brasileira no campo da presidência da República. Né? Você olha para a situação hoje e como se dá a organização das relações de poder em Brasília, a gente vê que ela é constituída exatamente por essa dimensão das relações sociais familiares. Né? É uma família, a família Bolsonaro, que constitui o núcleo de poder na sociedade, e não aquele indivíduo eleito pelo povo para ser o presidente da República. Né? São características que a gente marca e aí a gente volta àquela ideia do tipo ideal de Weber, né? Apesar do Brasil, no papel, se constituir como um Estado racional legal, né? Que deveria ser baseado na burocracia, ele tem muitas características dessa forma de dominação patrimonialista. Mas veja, isso não é só na União, no campo do governo federal, ele se reproduz em muitos estados brasileiros e em muitas prefeituras do Brasil. Isso é uma característica das relações de poder político no Brasil, né? Que ainda demora e parece que está distante de vencer esse campo dessas formas de relações extremamente pessoais. Né? O patrimonialismo, a gente pegar num contexto concreto, né, é uma situação que você está com um problema por exemplo, na prefeitura, você tem que regularizar um documento no imóvel da sua casa e você chega no balcão da prefeitura, né, e vai falar com um funcionário que você não conhece e você remete às suas relações pessoais. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou primo daquele vizinho seu que joga futebol com você. Então você acaba tentando encontrar alguma forma de relação pessoal que o ligue àquele personagem, àquele funcionário público que está ali e que o faça, né, tratar o seu caso, dar andamento ao seu processo de forma pessoal, diferenciada e não impessoal. Né? Então, esse é o sentido do patrimonialismo. Você chama para as relações que envolvem sua relação com o poder, com o Estado, para uma relação pessoal. Né? Eu sou primo do seu amigo, né? Eu sou vizinho do seu irmão. Então, você acaba constituindo alguma forma de relação de proximidade com aquele representante do poder, quando, na verdade, no Estado racional legal, essas relações deveriam ser pautadas pelo princípio da impessoalidade. Né? Não importa se não importaria se fosse o pai daquele funcionário público ali no balcão, o andamento do processo dele seria, né, da mesma forma do que qualquer outro cidadão daquele município. Tá claro? Então, esse é o sentido do patrimonialismo. E a gente analisa nessas formas de dominação caracterizadas por Weber. Enquanto que o carisma, né, tem como característica ele ter surgido, né, tem um surgimento no momento de uma ruptura, utilizado na subversão, na abolição de um regime tradicional legal. Nem todas as revoluções são carismáticas e nem todos os domínios carismáticos são revolucionários, como Weber vai lembrar. Né? Um ponto característico da dominação carismática ocorre nesses períodos de revoluções sociais, né? Revoluções políticas, na verdade. Né? Ele é marcado também pelo fanatismo dos seguidores, né? As relações sociais quase que relações religiosas e talvez os maiores exemplos de liderança, de dominação carismática sejam mesmo dentro de movimentos religiosos. Né? E a dificuldade na sucessão, não há continuidade no carisma. O carisma não se transfere, né? Não se recebe por herança, ele é sempre algo que é pessoal, né? Individual, muito difícil você ter uma transmissão do carisma, daí a dificuldade de se manter um regime carismático. Né? Então aí a gente tem alguns exemplos históricos que a gente pode pensar em líderes carismáticos na história do mundo, né? Che Guevara com a Revolução Cubana, o próprio Fidel Castro, né? Eva Perón na Argentina, aqui no Brasil Vargas, né? Hitler na Alemanha, Ayatollah Khomeini no Irã, né? Na questão religiosa João Paulo II, nos tempos mais recentes na história do Brasil, o ex-presidente Lula e mesmo o atual presidente, ele guarda algumas características dessa dominação carismática, né? Veja que a gente está falando aqui, então, no caso atual, de uma mistura, né, de três
das três formas de dominação legítima, os três tipos puros de dominação legítima colocadas por Weber, né? Com ênfase maior em um e em outro aspecto em determinados setores, em determinados momentos da história, tá ok? E a dominação burocrática, né? A burocracia tem como caráter a sua, o seu teor estatutário, né? Todos devem basear seu comportamento em estatutos e normas, né? O funcionário burocrático não pode fazer nada que vá além daquilo que está determinado no estatuto ou nas normas internas da instituição. É baseado na racionalidade técnica, os cargos são preenchidos por competência, a promoção é por mérito e por tempo de serviço, né? As relações sociais formais são relações de impessoalidade, como eu falei, né? E existe a distinção entre o público e o privado, coisa que não existe na dominação patrimonialista, né? O público se confunde com o privado naquela outra forma de dominação. Aqui não, aqui é uma distinção clara entre aquilo que é público e aquilo que é privado, né? E a dificuldade que a burocracia acaba se constituindo numa perspectiva até pessimista de Weber, que é um autor, né, em sentido geral, em genérico, otimista, ele é herdeiro da perspectiva otimista do iluminismo, mas com relação à racionalização da sociedade ocidental, ele percebe um elemento negativo, né? Que a burocratização da vida em todos os seus setores poderia ocasionar uma amarra, né? Uma prisão dos indivíduos, tornando uma gaiola de ferro, né? No sentido da inflexibilidade das relações sociais. Imagina num contexto como aquele que eu dei o exemplo, do patrimonialismo, um funcionário que deve agir, né, dentro de normas e estatutos, ele tem diante dele no balcão uma demanda que é extremamente singular, específica, né, e que não é contemplada pela norma e pelo estatuto, e ele barra o processo, aquele processo vai parar, porque não tem a possibilidade de uma flexibilização, de uma consideração subjetiva sobre um caso que não foi contemplado pela lei, pelo estatuto, né, e acaba, então, dificultando até mesmo a criatividade e a inovação dentro da administração pública, mas não só pública, a privada também, todo esse setor onde a burocracia se instala, na empresa privada, no setor público, nas instituições religiosas, nas instituições educacionais, tudo está permeado, né, por esse processo de modernização, de racionalização, que é o processo de burocratização. Pensando aí a relação dessas três formas legítimas de dominação, a gente poderia pensar nesse quadro, né, que mostra aí algumas características comparativas dos três tipos de dominação legítima: a carismática, a tradicional e a racional legal. Ok? A gente tem como tipo de ação na dominação carismática a ação afetiva, e a base da sua legitimidade é o carisma, né, o carisma extracotidiano, como a gente viu. O modo de seleção do quadro administrativo é a adesão, né? Aquela devoção ao líder carismático. E o tipo de líder característico é o profeta, o herói, o mago, o demagogo, né? No caso da política. Já na dominação tradicional, né? Prevalece o tipo de ação racional com relação a valores. A base da legitimidade é a tradição, o costume e o cotidiano, né? Os hábitos que se repetem ao longo do tempo. O modo de seleção do quadro administrativo se dá, então, como vimos, pela fidelidade pessoal, né? A ideia do estamento, que é uma forma de agrupamento marcado por relações pessoais, como o Weber analisa nos seus estudos. E o tipo de líder característico é o patriarca, né? O sultão, o monarca, é, dentro dessa forma de dominação. E, por fim, a dominação racional legal, né, que é marcada pelo tipo de ação racional com relação a fins. As bases da legitimidade são as leis, os estatutos, né? O modo de seleção do quadro administrativo é a competência, medida pelo concurso público, e o tipo de líder é o tipo burocrata, né? O cara que não faz aparecer pela sua vontade, né? Isso precisa ser feito porque o presidente quer. Não é, essa não é o tipo puro de líder da dominação racional legal, né? Nesse caso apareceria assim, né? É preciso fazer isso porque é necessário, né? Então a gente poderia pensar nesse caso contemporâneo atual, né, das estratégias de enfrentamento
da expansão do coronavírus, de pensar dessa perspectiva, né? O burocrata, nos países onde há uma dominação racional legal mais próximas do tipo puro, o presidente é o burocrata, né? Pense na primeira-ministra da Alemanha, né? É preciso fazer o isolamento social porque a ciência mostra que é o caminho mais efetivo para se combater a propagação do vírus, né? E a gente tem, né, um exemplo oposto no mundo que acabou se constituindo como uma oposição a essa posição técnica, o do presidente do Brasil, que assume como uma bandeira, né, a não realização radical desse isolamento e aparece como uma vontade pessoal, né? As pessoas acabam burlando as regras da quarentena, furando a quarentena pela vontade do presidente da República, é porque o presidente não quer que se faça isolamento social. Então a gente tem aí, na verdade, um exemplo de uma liderança carismática, né, na condução dessa crise de saúde mundial, tá ok? Esse marca um exemplo bem distinto, né, desses dois exemplos de dominação, a carismática e a racional legal. O que que marca aí essas flechas que estão no quadro, né? Na primeira, na linha superior, ele marca a intensidade do poder, a intensidade com que os dominados sentem o poder. Na dominação carismática, né, é muito forte a localização do poder no líder carismático, e se faz presente esse poder, né? As pessoas, por essa devoção, até a constituição do medo da vontade do líder carismático, porque a vontade dele é a vontade do Estado, portanto, da sociedade, é muito forte, fica muito claro, né? Enquanto que na dominação racional legal, o poder ele é diluído, ele desaparece no quadro administrativo do Estado, da burocracia, né? Então não aparece as decisões como a vontade do líder, né, do presidente, do primeiro-ministro, mas como aquilo que é necessário fazer segundo os estatutos e as normas que regem a burocracia do Estado, né? Então ele desaparece nesse campo do poder, ele está diluído. Você não pode localizar numa pessoa o poder do Estado. Por outro lado, né, lá na linha de baixo, a gente tem a gradação da durabilidade dos regimes, né, um poder carismático cuja intensidade do poder é muito forte, né, fortemente marcado na liderança carismática, ele tem uma duração bastante limitada, né, ele dura no limite até a existência do líder carismático. Morreu esse líder carismático, a dominação carismática praticamente se extingue, ela deixa de existir. Tanto é que Weber vai falar que ela é transitória e geralmente se transforma numa forma de dominação tradicional, racional, legal, para poder continuar existindo ao longo do tempo, né? Enquanto que a durabilidade de uma dominação racional legal tende a ser maior, né, do que a dominação carismática, a dominação tradicional. Como esse poder ele está consolidado num quadro administrativo técnico, né, a tendência é que ele permaneça por mais tempo ao longo dos anos, ao longo da história da sociedade, né? O poder mais diluído, mas com maior durabilidade. Ok? Essa seria a leitura desse quadro. E então a gente tem na sequência aí a explicação, né, do quadro. Quanto mais carismática for a relação, mais intensa ela será. Quanto mais vulnerável for a relação, menos terá probabilidade de durar. E quanto mais burocrática, menos intensa será a relação, porém ela será mais durável, né? E aí, né, finalmente, a discussão que Weber vai fazer sobre religião e capitalismo, num livro que ele intitula como as, a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Ele faz esse estudo das relações de afinidade entre a religião e o capitalismo, e a economia, a gente poderia dizer assim, né? Então ele se questiona, né? Por que no Ocidente havia coincidência entre as áreas de expansão do protestantismo puritano e as áreas onde prosperava o capitalismo industrial? Essa é a questão de fundo, o problema de pesquisa de Weber, né?
Então, ele identifica no Ocidente três contribuições dos puritanos, né? Os Quakers, com uma ética que estava preocupada, né, com o desperdício do tempo, pois sendo a vida breve, cada hora perdida é uma hora não trabalhada a serviço de Deus, né? Então, a questão do tempo para o trabalho a serviço de Deus e evitar a perda de tempo com outras atividades que não seriam voltadas para o trabalho. Eh, os luteranos vão pensar a ideia da divisão do trabalho como vontade de Deus, né? Então, Deus dá a cada homem uma missão e uma vocação. A ideia de vocação é importante nesse contexto da ética protestante, né? Por que que existe diferenciação social? Porque existem pessoas que têm empregos com melhores salários e outras com menores salários. Isso é fruto de uma vontade divina. A divisão do trabalho surge dos desígnios de Deus que são incompreensíveis pelo homem, são segredos pelo homem, mas se você aceita e realiza bem aquela tarefa, aquela vocação que Deus lhe deu, você contribui assim para a obra e a maior grandeza de Deus. Se torna uma questão, o trabalho se torna uma questão de vocação e de atendimento a uma vontade divina. E os puritanos, propriamente ditos, né, os calvinistas, a ideia de que a oportunidade de trabalho disponibilizada por Deus não pode ser rejeitada, né? E se ele, Deus, apresenta essa possibilidade como lucro, o faz com propósito soberano. Ao homem resta obedecer. É uma posição claramente contrária ao ideário católico na época, né, no século XIX, mas sobretudo do século XVIII. Né? O catolicismo condenava a busca do lucro e a avareza, né? Então, e também a riqueza. Isso acaba os puritanos acabam marcando uma posição que inverte essa relação da religião com o lucro e a riqueza. Ok? Ah, então, nesse livro que eu falei, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de 1904, Weber vai mostrar, né, que a ética protestante é uma ética da salvação, né, a ética do ascetismo calvinista. Né? O ascetismo é uma posição de regramento, né, de constrição. Você não faz aqui nada além daquilo que é necessário fazer, não faz desperdício, não com orgias, com exageros, com festas, né? O asceta é aquele sujeito que passa pelo mundo sem ser influenciado pelo mundo. Né? E a afinidade dessa ética com o espírito do capitalismo, marcado pela racionalidade, pela ação racional com relação a fins e a valores, a busca racional do lucro e a valorização da profissão enquanto vocação, do trabalho enquanto vocação. Né? Em conjunto, essas duas tendências sociais, nesses diferentes campos, na religião e na economia, vão favorecer e estimular relações sociais que visam a disciplina, a parcimônia, a discrição e a poupança, né? Tudo aquilo que é necessário para a acumulação capitalista e o desenvolvimento inicial do capitalismo, né? O espírito do capitalismo é marcado pela racionalidade, que tem como características, né, que ser uma marca da cultura ocidental, a ideia de que o impulso para o ganho ou a ânsia de lucro nada tem a ver em si com o capitalismo, né, Weber vai colocar isso, existem outras formas históricas, em outra época, onde nem existia o capitalismo, que já existia esse impulso para o ganho e a ânsia do lucro, né, mas que existem dois elementos no capitalismo ocidental que potencializam esse impulso para o ganho e para o lucro. Né? A formação de um mercado de trabalho formalmente livre e o uso da contabilidade racional. Sem esses dois elementos, a moderna organização racional da empresa capitalista não seria viável no Ocidente, segundo Weber. Então, há uma coincidência, uma afinidade aqui entre essa marca do espírito do capitalismo, que é o impulso para o lucro, a acumulação de riqueza, mas, ao mesmo tempo, né, outros movimentos históricos, que é a formação do mercado de trabalho formalmente livre, as relações de trabalho assalariado, como Marx vai dizer, e o uso na organização das empresas capitalistas da contabilidade racional, é um fruto da racionalização da organização da atividade produtiva, burocratização da empresa privada, né, da empresa capitalista. Um espírito do capitalismo seria um conjunto de convicções e valores defendidos pelos primeiros mercadores e industriais capitalistas. Né? Para Weber, as atitudes envolvidas no espírito capitalista tinham sua origem na teologia protestante.
E a ética protestante, né, como ela se caracteriza? A ética calvinista, né, é relacionada por Weber ao papel do protestantismo, né, principalmente da ética calvinista na formação do comportamento típico do capitalismo ocidental moderno. A ética calvinista levou ao extremo a noção de predestinação. O homem é salvo por vontade de Deus, né? Não existe nada que o homem possa fazer que o leve a ser salvo por Deus, né? O dado da sua salvação é determinado no momento do seu nascimento, é a predestinação, né? Então, é a vontade de Deus que o salva, e isso já é dado desde sempre, né? Nenhum homem merece a salvação, porque ninguém é digno dela. A salvação existe para a maior glória de Deus, né? E isso poderia causar uma certa angústia, uma dúvida nos calvinistas, que eles vão superar a partir da marca do trabalho, né? Eles dizem o sucesso do trabalho, né, e a realização do trabalho com dedicação e com industrialismo, com produtividade, é a marca, né, de que você é eleito por Deus, você foi eleito por Deus para a salvação. Esse seria o indício que os calvinistas, os protestantes vão encontrar, né, os puritanos vão encontrar, como a certeza de que eles fazem parte dos eleitos de Deus, né? Então, toda a dedicação religiosa ao trabalho, esse é o sentido da ética calvinista. No protestantismo, o termo vocação passou a significar profissão, né? O homem é chamado por Deus não apenas para que tenha uma atitude contemplativa, mas sim para cumprir sua missão no mundo através do trabalho e da sua profissão, né? Aqui é uma marca também diferente do que aquilo que existia no catolicismo na época, cuja maior atenção para Deus, né, numa vida de ascetismo se realizava no âmbito do capitalismo, no âmbito do catolicismo, perdão, nos mosteiros, afastados da sociedade. Então, a ideia no catolicismo é que você só pode louvar a Deus, né, cumprir a missão de Deus, é, é, se você faz isso retirado do mundo. Né? Os calvinistas vão falar, não, a glorificação de Deus, a devoção de Deus e o atendimento da missão de Deus deve ser feito no mundo. Nós temos que ter uma atitude de ascetismo, mas dentro do mundo e não retirado do mundo, não fora do mundo. Né? Essa é a grande diferença aí dessas éticas religiosas nesse contexto do século XVIII, né? Comecinho do século XIX. O calvinismo difunde uma ética segundo a qual o homem deve manter uma contabilidade diária do seu tempo. O desperdício do tempo é pecado, pois o homem deve empregá-lo para servir a Deus e assegurar o seu lugar de eleito. A união das duas dimensões, então, da ética protestante e do espírito do capitalismo, né, marca essas pontuações. A vivência espiritual da doutrina e da conduta religiosa exigida pelo protestantismo organizou uma maneira de agir econômica necessária para a realização de um lucro sistemático e racional, né, a ação racionalizada do mundo. E veja, essa ação racionalizada veio do âmbito religioso, do puritanismo, né, de marcar essa contabilidade diária do tempo. Quanto tempo eu me dediquei à vontade de Deus e quanto tempo eu perdi não atendendo essa vontade de Deus. Esse é o sentido da ação racionalizada dos calvinistas, né? Weber descobre que os valores do protestantismo, como a disciplina ascética, a poupança, a austeridade, a vocação, o dever e a propensão ao trabalho, atuavam de maneira decisiva sobre os indivíduos. O objetivo do capitalismo é aumentar a riqueza alcançada, aumentar o capital. Esse processo de enriquecimento constitui uma indicação segura de que se está predestinado para a salvação, como eu havia dito antes. O calvinismo traz a formação de uma nova mentalidade, um ethos, né, que a gente pode traduzir como visão de mundo, uma nova visão de mundo propícia ao capitalismo em oposição ao alinhamento, ou seja, ao afastamento e à atitude contemplativa vigente no catolicismo da época, né? Alinhamento é se alinhar, se afastar, lembra? Se separar do mundo, né? Nesse caso aqui. Então, se no catolicismo a gente tinha a ideia do despreendimento dos bens materiais desse mundo, né? A pobreza ela era valorizada, o trabalho era visto como uma verdadeira maldição, era tido, né, como necessário somente para a sobrevivência e não como um meio de salvação. O trabalho é visto como uma penitência, um castigo.
né? É uma visão completamente diferente daquela adotada pelos calvinistas. A contemplação é tida como um elemento fundamental no atendimento da vontade divina, né? No atendimento das glórias de Deus, vamos dizer assim. Né? Então, é a contemplação, essa atitude contemplativa, ou seja, de não agir no mundo, né? Se possível, de se afastar do mundo para realizar essa contemplação. Né? Já o protestantismo, né, tem a vocação como sinônimo de profissão, a realização de uma vocação por meio do trabalho, a renúncia de todos os prazeres do desperdício do tempo e da ociosidade, que era de certa forma tolerada pelo catolicismo, né, e a valorização positiva do trabalho e da riqueza criada pelo trabalho. Né. É aqui a ideia do reinvestimento da riqueza, né, assegurar o lugar de eleito e salvo. Então, uma das vocações do protestantismo, né, do protestante, era reaplicar a sua riqueza, aquela riqueza oferida com o trabalho, na criação de novos trabalhos, de novos postos de trabalho, para dar oportunidades para outros eleitos ou outros fiéis cumprir a vontade de Deus através do trabalho. Né? Então, isso era visto como uma missão religiosa, né? Uma vocação, de novo. O capitalista estava, ao abrir uma nova fábrica, exercendo sua vocação à vontade de Deus, oferecendo oportunidades de trabalho para outros protestantes, né? Glorificar a Deus através da sua vocação. Tá claro? Aí a gente tem a conclusão dessas ideias desenvolvidas nesse livro de Weber. Né? O capitalismo é a cristalização objetiva dessas premissas teológicas e éticas, segundo as quais o homem, em virtude de seu trabalho e da riqueza criada por este trabalho, encontra um modo completo e sensível de conquistar sua salvação individual. Né? Uma interpretação fantástica, né, de Weber, uma sacada aí bem interessante. Né? O importante neste mundo é trabalhar para criar riqueza e criar riqueza não para o desfrute pessoal e esbanjamento, mas para que se crie novamente trabalho. Esta é a base da salvação do homem. Esta mentalidade acabou configurando a tipologia do empresário moderno no início do capitalismo, né? Porque depois de um determinado momento histórico, o capitalismo abandona qualquer relação com a religião, ele acaba se tornando cada vez mais mundano, né? E vai até ver no século XX as demandas religiosas, sejam elas quais forem, como um empecilho ao próprio desenvolvimento do capitalismo. Mas no início, para a formação do capitalismo e o desenvolvimento inicial, essa afinidade entre o protestantismo e o espírito do capitalismo foi fundamental, ok? Pensando aí numa comparação entre os autores, a gente pode fazer, a título de conclusão, né, trazer algumas ideias. Weber teve como uma contribuição importantíssima para o desenvolvimento da sociologia, né, em meio a uma tradição filosófica peculiar, a tradição filosófica alemã, e vivendo os problemas de seu país, diferente da França de Durkheim, pôde trazer uma nova visão não influenciada pelo racionalismo positivista. Né. Ele mostrou em seus estudos a fecundidade da análise histórica e da compreensão dos processos históricos e sociais. Seus trabalhos abriram as portas para as particularidades históricas das sociedades e para o papel da subjetividade na ação e na pesquisa social, fazendo análises independentes das ciências naturais. Para ele, o ser humano é um ser diferente dos demais e, portanto, sujeito a leis de ação e comportamento próprios. Daí a especificidade das ciências humanas. Ao contrário de Marx e Durkheim, Weber acreditava que a sociologia deveria se concentrar na ação social e não nas estruturas sociais. Né? Não defendia que as estruturas sociais existiam externa e independentemente dos indivíduos. Ao contrário, Weber dizia que as estruturas da sociedade eram formadas por uma complexa interação de ações, aquele conceito de sociedade que ele trouxe. Né? Ideias e valores culturais ajudam a modelar a sociedade e modelam as nossas ações individuais, como a gente viu no exemplo da análise que ele fez da afinidade entre o protestantismo e o capitalismo. Ok? Outra contribuição de Weber é a ideia de interdeterminismo histórico, né? Indeterminismo histórico. Para ele, não há lei pré-existente que regula o desenvolvimento da sociedade. Daí o estudo das particularidades, procurando entender as formações sociais e suas singularidades, né? Nesse ponto divergindo tanto de Durkheim quanto de Marx. Na concepção de Weber, os fatores econômicos são importantes, mas as ideias e os valores têm exatamente o mesmo impacto na mudança social. Daí sua análise das relações entre a religião protestante e o desenvolvimento do capitalismo ser hoje um estudo clássico da sociologia. Ok? E assim a gente encerra, né,
Mas essa apresentação desse autor clássico, Max Weber, ok? E a gente vai fazer um exercício de conhecimento. Muito obrigado e até a próxima aula. Boa semana.